A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 26, nos versículos de 1 a 75. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, que festa? A Páscoa, a celebração da Páscoa. E nós vimos no Pentateuco o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus ia entregar a sua vida, derramar o seu sangue, ia ser o sacrifício na Páscoa. Como a gente viu em Êxodo, capítulo 12. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem defeito. O sangue de Jesus que perdoa pecados, que nos salva. E como que isso ia acontecer? A traição. Eles iriam conspirar para prender Jesus à traição e matá-lo. E assim, o Cordeiro de Deus iria ser imolado, né? Iria ser morto. 6. Quando Jesus estava em Betânia, na cidade de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Bom, aqui em Mateus diz que os discípulos ficaram indignados, mas nós sabemos pelos relatos de outros evangelistas, né, dos outros evangelhos, de que foi Judas, né, que falou isso. E Provérbios diz que os perfumes alegram a vida, que os perfumes, o óleo, eles nos fazem melhores, assim como os amigos, né, também alegram a nossa vida, assim como um bom conselho, assim como uma doçura no falar, uma pessoa que é doce, que é meiga, que é querida. Tudo isso são sinônimos ou simbologia para os perfumes. Então, o perfume, ele tem muito de honra, tem de algo real, assim, real no sentido de realeza, de requintado, de algo importante, algo precioso, algo caro. Tu precisa de muitas essências para fazer um pequeno pote de perfume. Então, derramar um perfume, um óleo, desperdiçar, né, é uma forma de dizer o quanto aquela pessoa é preciosa, o quanto tu abre mão do que tu tem para honrar aquela pessoa. E ela não está preocupada com o valor. Não. Ela tinha encontrado o bom tesouro, né? Ela tinha encontrado o Salvador. E ela queria honrar. E aí eles estão pensando no dinheiro. Muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Então, quando uma pessoa está fazendo algo extravagante, vamos dizer assim, aos olhos humanos, o que Jesus está dizendo? Por que você está incomodando essa mulher? Quer dizer, por que tu está te metendo? Por que está criticando? Né? Aqui a gente fala, está te invocando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Isso aqui é que vocês têm que sublinhar. Ela praticou uma boa ação para comigo. Existem pessoas tão agradecidas, tão desprendidas,
né? Tão gratas, tão devedoras da graça de Deus, que eles não medem, que essas pessoas não medem esforços, fazem coisas incríveis para demonstrar o amor e a gratidão que tem por Jesus, pela igreja, pelos irmãos, enfim. E aí ele diz, ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, ela estava preparando o corpo do Senhor Jesus para o sepultamento. Foi o que o próprio Senhor Jesus disse. E ela estava se eternizando, porque onde se conta o evangelho, se conta dessa atitude, dessa unção, né? Dessa honra, dessa boa ação para com Jesus. 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes e ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então, ela praticou uma boa ação para com Jesus. E na sequência, o seu discípulo praticou uma ação má, maldosa, uma traição contra Jesus. E sim, ele era um dos 12. E era um homem. Então é essa hipocrisia, né? Que as pessoas muitas vezes falam. Os apóstolos, né? Não. A Bíblia diz que tinha muitas mulheres que seguiam Jesus. Não tinham títulos, não. Mas davam o que tinham. Sustentavam Jesus com seus bens. E a mulher fez esse gesto, essa boa ação para com Jesus. E um dos 12, um dos seus apóstolos, o traiu. E aí o traiu pelo quê? 30 moedas de prata. E nós estudamos que 30 moedas de prata, nós vemos em Êxodo, era o preço, era a multa, vamos dizer assim, por um escravo que era morto por um boi. Então tu pensa, Senhor Jesus foi entregue, foi vendido, foi traído por 30 moedas de prata. E a gente estudou também que José foram 20 moedas de prata, né? Então esse foi o preço da traição. Quanto que vocês vão me dar para eu entregar ele? 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então, de novo a Páscoa, que a gente sabe como é que era o passo a passo, estudamos em Êxodo, capítulo 12. E aí o que eu destaco? Em sua casa. Jesus diz, o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Claro, aqui está sendo falado sobre o local, né? Mas cada um de nós é a casa. Quando nós sentamos à mesa com Cristo, na ceia do Senhor, é em memória de Jesus. Nós estamos na casa com Jesus. Jesus está na casa conosco. É essa intimidade, é essa proximidade, é essa ligação, é essa união que eu destaco aqui. É em sua casa. E deu tudo certo. Então, quem
alimentou as multidões, né? Quem vivia, que nem ele diz, as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. As aves têm ninhos, mas eu não tenho paradeiro, eu fico hospedado aqui e ali, né? E aí ele está dizendo, é na tua casa que eu vou celebrar a Páscoa. 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então, tu tá prestando atenção? No verso 14, um dos 12, a gente já sabe que é Judas. Aí aqui diz assim, ó, no 20, com os 12. Vai prestando atenção. Em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Essa palavra é uma profecia que se cumpriu do Salmo 41. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, você acabou de dizer isso. Então, o que eu destaco? Que os 11 estavam muito entristecidos. Porque olha só, e eles muito entristecidos começaram um por um a perguntar, tu acha mesmo que Judas estava triste? Não, Judas era o traidor. Ele já tinha negociado o pacto, o preço da traição. E os outros estavam muito tristes. Porque sabe o que a gente fala hoje? Vergonha alheia. Nesse caso era uma tristeza alheia, uma dor, né? Porque eles estavam há anos, né? 3 anos juntos. E um deles foi o traidor. E o que o Salmo 41 diz? Aquele que comia comigo, aquele que estava junto comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Né? Judas traiu o Senhor Jesus. 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o Senhor Jesus partiu o pão. Partir o pão é o meu corpo. O cálice, o sangue da aliança. Jesus estava se entregando, se doando. E é isso que simboliza a ceia para nós. O pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta, que nos fortalece. O sangue de Jesus, o sangue puro, inocente, derramado, que nos perdoa, que nos permite, né, nos concede a remissão dos nossos pecados. 31. Então Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Zacarias, outra profecia que se cumpriu no Senhor Jesus. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso é uma estratégia das trevas. Derrubar o líder, prender o líder, matar o líder, ferir o líder. No caso, o pastor. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas tu tirando o pastor, o que vai acontecer com as ovelhas? Elas vão ficar dispersas, confusas, tristes, sem alimento, sem água,
vulneráveis a qualquer perigo. Então, a estratégia é essa: minar a autoridade, minar a liderança, ferir o pastor para que as ovelhas fiquem dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então, tu imagina assim, ó, eles não estavam entendendo, tipo, era muita informação, eles não estavam conseguindo assimilar. Jesus está dizendo, vão me ferir, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E vocês vão ficar dispersos, perdidos, atrapalhados e entristecidos. Essa era a estratégia das trevas. E tem sido até hoje. Muitos homens e mulheres de Deus são usados, são tentados e caem e escandalizam o corpo de Cristo. E as ovelhas se afastam, fogem, viram as costas, ou vão para a lama, para o buraco, sabe? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. 33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí as pessoas falam muito sobre isso, né? Mas o que acontece? Essa palavra de Pedro se cumpriu depois, quando ele, cheio do Espírito Santo, né, se tornou o líder da igreja primitiva em Jerusalém. Às vezes a gente fala e a gente é envergonhado, desmoralizado, a gente fraqueja. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos alcança e a gente consegue se levantar e cumprir, e obedecer, e praticar, viver aquilo que Deus espera de nós, que Deus quer que a gente faça. E aqui eu vejo isso na vida de Pedro. 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Baseado nessa expressão do Senhor Jesus, é que a gente acredita que ele chorou, ele ficou angustiado, ó, tomado de tristeza. Aí tu pensa, começou a sentir-se tomado de tristeza. Por que ele... Porque a Bíblia não diz que ele diz que ele chorou em Lázaro, na questão na morte de Lázaro, e chorou por Jerusalém. Mas como é que tu interpreta quando diz assim, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia? A minha alma está profundamente triste até a morte. Será que seria algo improvável uma pessoa chorar? Estar orando, estar clamando, implorando, suplicando na presença de Deus e não derramar lágrimas e não estar chorando? Então tu imagina a agonia do Senhor Jesus, porque ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então tu precisa que esteja escrito que ele chorou, que ele derramou lágrimas, que ele estava profundamente triste. Então ele está falando da alma dele. E aí, quando nós passamos por situações de calamidade, de tragédia, de crise, de luto, de perda, situações limites, coisas gravíssimas. Esse Jesus aqui do Getsêmani se identifica conosco. Esse Jesus nos socorre, porque ele em tudo foi tentado, tudo ele sofreu, tudo ele padeceu,
para poder se compadecer de nós, como um sumo sacerdote. Então ele está dizendo, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, quem é que está aqui vendo, ouvindo? Claro, eles também dormindo, né? Quem? Quem são os privilegiados? Pedro, Tiago e João. E ele está falando para Pedro, ó. Nenhuma hora tu pode vigiar comigo? 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Segunda vez. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Que tu pode orar até 3 vezes, né? Mas a resposta vem de Deus. E Jesus orou 3 vezes e a resposta foi não. O cálice não passou. Ele teve que beber o cálice. Ele teve que morrer. Ele teve que enfrentar a morte no nosso lugar para nos salvar. Seja como tu queres, meu Pai. Seja feita a tua vontade. Então nós, como filhos e filhas de Deus, nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos clamar, nós podemos implorar, nós podemos suplicar. Mas sempre nós temos que ter a humildade de dizer, seja feita a tua vontade. Seja feito do teu jeito. Seja feito como tu queres, meu Pai. A tua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Que seja feita a tua vontade. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Num momento trágico, dramático, ele orou ao Pai. Mas ele pediu para que a vontade do Pai fosse feita. 47. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12. Olha o que eu estou falando para vocês. Um dos 12, os 12, né? E com ele grande multidão com espadas e porretes vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. A gente sabe, né, Pedro? Então Jesus lhe disse, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. A outra tradução dizia, quem vive pela espada, morre pela espada. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer?
Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então, as multidões que viram sinais, prodígios e maravilhas, que foram alimentadas, as multidões estavam aqui. Jesus disse às multidões. Aqui estavam os principais sacerdotes e os anciãos. Estavam os 12, né? É muito triste. Aquele que era um dos 12 o beijou e assim o traiu. E Jesus chama ele de amigo. Amigo, o que você veio fazer? Aí as pessoas pensam, por que Jesus falou isso? Porque sim, o Filho do Homem teria que ir, mas ai daquele, né? Ai daquele que escolheu, que se entregou para o mal, né? E aí a parte que me emociona. Ah, tá, e ele chamou Jesus de mestre. É isso que eu queria destacar também. Então, chamou Jesus de mestre, beijou Jesus e Jesus chamou ele de amigo, né? E isso para nós é o quê? Quem vai te ferir, quem vai te trair, quem vai te decepcionar é quem tá perto de ti. Entendeu? É quem pode te abraçar, é quem pode te beijar, é quem priva da tua intimidade, né? E aí o que eu destaco? Meu pai mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. E aí tu entende que Jesus se esvaziou da sua glória. E ele está dizendo, eu poderia pedir para o Pai, mas tudo tinha que se cumprir. As escrituras tinham que se cumprir. Como que iriam se cumprir as escrituras? Tinha que ser exatamente. Tinha que ser desse jeito. Tinha que acontecer assim. Aquele que comia comigo ia levantar o calcanhar contra mim. Foi o que Judas fez. 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Então tu tá vendo todo aquele povo, todos os religiosos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Presta bem atenção. No 56 diz que todos os discípulos o deixaram e fugiram, tá? Só que aí agora no 58 Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote para ver como é que ia terminar. Então Pedro de alguma forma, né, não acreditava que o desfecho ia ser aquele, né? Ele estava esperando uma solução, vamos dizer assim. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E aí, o que o mandamento dizia, né? Que tu não ia levantar um testemunho falso, não ia fazer um testemunho falso, não ia dizer um testemunho falso. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus, e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, ou Filho de Deus. Então, o que acontecia? Jesus ficou em silêncio, porque as profecias diziam que mudo, como uma ovelha, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isto, mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o Senhor Jesus não se defendeu, não se justificou, ficou calado,
ficou em silêncio. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, por que ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Tudo combinado, né, gente? Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Então, o que acontece aqui? O sinédrio era o grupo dos religiosos, fariseus e saduceus. Havia o sumo sacerdote, que na ocasião, né, nesta época do Senhor Jesus aqui, era Caifás. E ele rasgou as vestes. Isso a gente viu também no Pentateuco, isso era um sinal assim, ó, gravíssimo, algo muito sério. E ele acusou o Senhor Jesus de blasfêmia. 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Aqui eu tenho que parar. Porque o que acontece? Seu modo de falar o denuncia. Sim, era Galileu, o sotaque. Mas nós sabemos que uma pessoa que é de Deus, ela fala diferente. Nós somos diferentes, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí, a gente tira uma lição disso aqui. As pessoas vão nos ouvir e vão prestar atenção e vão identificar, né? E claro, aqui é o contexto da negação, da mentira, do medo, da própria vida dele. Ele tinha que cumprir um ministério, ele não era para morrer, tudo isso. Mas você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então, se tu é de Deus, se tu é de Jesus, se o Espírito Santo habita em ti, o teu modo de falar vai te denunciar. As pessoas vão saber que quando tu abrir a boca, a tua palavra vai ser temperada com sal. O teu coração vai sair. Tu não vai falar o que as outras pessoas falam. O que as pessoas fazem? Elas murmuram, elas mentem, elas fazem o mal, elas se vitimizam. Elas dizem palavrão, elas blasfemam, enfim. A maledicência, a maldade, o veneno, o que contamina, tá na boca, tá na língua, tá nas palavras. Então esse versículo aqui é exatamente isso. Você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conhece este homem. Então, para deixar bem claro que ele não era de Deus, e também, voltando a falar do sotaque da Galileia, ele começa a praguejar. Então, quando tu começa a praguejar, a jurar, a fazer coisas erradas, falar, é de novo, ó, tu tá externando o que tá no teu interior. A boca fala do que tá cheio o coração. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro lembrou do que Jesus falou. Isso é forte para nós também, é uma lição para nós e é uma reflexão. Nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Nós vamos lembrar da palavra de Deus. O Espírito Santo vai colocar as palavras na nossa boca. E aqui aconteceu que Pedro lembrou do que Jesus tinha falado para ele. E ele chorou amargamente. Quando a palavra de Deus habita ricamente no nosso coração, nós nos arrependemos. O Espírito Santo nos constrange.
E esse chorou amargamente quer dizer, tipo assim, ó, eu lamento, eu sinto muito, Jesus.